Dia, graça e paz, que Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma Escola Bíblica Dominical, 19 de abril de 2020. Espero que todos vocês estejam bem, espero que a família de cada um de vocês também estejam bem, que Deus continue a cuidar, a zelar pela vida de vocês. E que o Senhor fortaleça a fé de cada um de vocês, revigore as forças, revigore o coração. Que vocês continuem a esperar confiadamente pelo Senhor. Aproveite esse tempo também para que você possa conversar mais com o Senhor, orar mais a Deus, ler a palavra de Deus, perguntar o que o Senhor quer falar com você. Além disso, converse com seus irmãos, converse com seus pais, tenha mais intimidade um com o outro. As nossas últimas 2 semanas, nós fomos ministrados pelo nosso irmão Lucas. Louvado seja Deus pela sua vida, Lucas. Que Deus continue a abençoar a sua vida, fortalecer a sua vida, a sua fé. Muito bom, muito obrigado. Ele compartilhou conosco o capítulo 5, que fala sobre a dicotomia moderna. O problema do dualismo, que tem levado cristãos numa crise de confiança. O dualismo, basicamente, ele separa-se em 2 aspectos. Ou servimos ao Senhor, ou servimos aos ídolos. A última aula, Lucas compartilhou conosco que nós somos vocacionados por Deus. Todos nós somos vocacionados por Deus. Seja por meio da sua profissão. Então, cada um de nós temos profissões ou estamos estudando, ou por meio de um chamado pastoral. Então, Lucas compartilhou que todos nós somos vocacionados por Deus, seja pela profissão ou seja pelo chamado pastoral, compreendendo que nós somos missionários do Senhor. Então, uma vez que nós somos missionários do Senhor, precisamos estudar a palavra de Deus a fim de fortalecer outras pessoas na fé em Cristo, bem como evangelizarmos outros jovens, outras pessoas que necessitam da palavra de Deus. Então, uma vez que você é missionário, fique disponível sempre para o Senhor, aonde Ele quer lhe enviar, visando sempre a glória de Deus. Hoje, estudaremos o capítulo 6. O capítulo 6 tem como título Aplicação da Cosmovisão e Ciência. Fica uma pergunta para nós refletirmos nesta manhã. É possível ter uma relação entre a fé e a ciência? O que vocês acham? Vocês acham que elas podem andar juntas? Elas andam separadas? Elas andam paralelamente ou elas andam juntas? É isso que nós vamos discutir nesta aula de hoje. Existe relação entre a fé cristã e a ciência? É possível ser cristão na academia? O que você acha? Pense um pouco sobre isso. É possível ser cristão na academia ou no academicismo? O que você acha sobre isso? Por gentileza, abra sua Bíblia nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 6. Eu vou esperar para que você possa abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 6. Abra sua Bíblia para que possamos ler esses versos. Nós vamos acompanhar verso a verso o que está acontecendo aqui, o que Paulo passou neste momento. O que Paulo passou na igreja ali em Corinto. Então, por gentileza, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao versículo 6. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele começa da seguinte maneira. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade,
quando presente entre vós, sou humilde, mas, quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por fim, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Por favor, nesse momento, feche seus olhos. Eu vou orar ao Senhor, clamar ao Senhor, para que Ele aplique a palavra dEle em nós, em nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender a palavra, aplique em nossas vidas a fim de que haja mudança e que possamos cada vez mais viver de acordo com o que a palavra do Senhor ministra a cada um de nós. Feche seus olhos nesse momento, aonde você estiver agora. Desligue a sua televisão, desligue seu celular, desconecte um pouco do WhatsApp, desconecte um pouco do Facebook, do Instagram, ou de qualquer meio social, e que você possa agora se deleitar na palavra de Deus. Feche seus olhos e eu vou orar nesse momento. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é boca do Senhor para cada um de nós. Mesmo que nós estamos longe geograficamente, nós estamos conectados em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus que nos liga em Cristo Jesus. Abençoa cada jovem que está agora em sua casa, em pleno domingo, que eles possam desfrutar da tua palavra neste momento, que eles possam compreender a tua palavra e que teu Espírito Santo possa clarear a mente de cada um dos meus irmãos, desses jovens, dos filhos do Senhor, dos servos do Senhor, dos missionários do Senhor, que eles ouçam a tua palavra e que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um desses jovens, visando a tua honra, a tua glória e o teu louvor para todos sempre. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Primeiro vamos entender qual o contexto que Paulo ele escreveu esta carta aos Coríntios. Precisamos entender que Paulo ele está desmentindo falsas acusações recebidas de falsos profetas, ou seja, falsos apóstolos acusaram Paulo e então Paulo agora ele se defende na sua autoridade apostólica. Então Paulo está se defendendo contra falsos apóstolos, que visavam o quê? Qual era o objetivo desses falsos apóstolos para com Paulo? Visava unicamente destruir a autoridade de Paulo. Então esses falsos apóstolos, eles diziam que a postura de Paulo não era a mesma da palavra de Paulo. Ou seja, não se encaixava com as suas cartas. O que Paulo falava não estava de acordo com a sua postura e não se encaixava nas suas cartas. Os falsos apóstolos, eles queriam dizer
algo como: eis um homem que em nossa presença é modesto, mas quando ele está longe, explode contra nós, porque a sua palavra é menos ousada que suas cartas. Se em sua presença o desprezamos, teremos medo dele quando está longe? De onde vem essa confiança de Paulo? Exatamente isso, que o contexto que Paulo ele está dirigindo esta carta, onde ele recebeu falsas acusações de falsos apóstolos, e ele tem uma palavra de prontidão. Então nós observaremos nesses 6 versos a resposta de Paulo, de prontidão, onde apesar desses falsos mestres, desses falsos apóstolos desprezarem a Paulo, não diminuía a autoridade que Paulo tinha em Cristo Jesus, marcada pela sua excelência espiritual, marcada pela sua intimidade com Deus, e não por exibição física. Aqueles homens, aqueles falsos profetas, ridicularizavam a Paulo, mas eles não escapariam impune. Então é esse contexto que esses 6 versos estão inseridos, onde existem falsos profetas, falsos apóstolos denegrindo a vida de Paulo, e Paulo então ele responde de prontidão, ele defende a sua autoridade apostólica. E essa autoridade ela é vinda de Cristo, ela é vinda da pessoa de Deus. E essa autoridade ela é conquistada em Cristo Jesus. Então Paulo ele responde àqueles falsos apóstolos. Vamos observar cada um desses versos. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza. Primeiro ponto que eu queria destacar nesses 2 primeiros versos é: em todo tempo sejamos mansos e firmes em Cristo Jesus. Mais uma vez, em todo tempo sejamos mansos e firmes em Cristo Jesus. Olha para a sua Bíblia o que está acontecendo aqui. Versículo 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade em Cristo. O que Paulo está falando? A expressão aqui, e eu mesmo, ela é bem enfática. Ele diz, e eu mesmo, ou seja, ele está enfatizando. Paulo ele fala de maneira inesperada. Paulo ele observa aquela situação, aquela acusação contra ele, e ele diz, e eu mesmo, ou seja, de forma inesperada, enfática. O sentido dessa expressão é: peço-vos e ansiosamente vos rogo, ou seja, eu suplico pela benignidade de Cristo, que não sejais tão irredutíveis a ponto de serem severos do que gostaria de ser. Essa é a expressão que Paulo usa. Peço-vos e ansiosamente vos rogo, suplico a vocês, falsos profetas, falsos apóstolos, pela benignidade de Cristo, que não sejais tão irredutíveis a ponto de serem severos do que gostaria de ser. Paulo aqui, nesse primeiro verso, ele apela, pessoal. Ele apela, ele suplica, ele roga aqueles falsos apóstolos pela mansidão, pela benignidade de Cristo. Apesar do que aqueles falsos profetas, falsos apóstolos fizeram contra Paulo, ele realça, ele destaca que nada está mais estreitado no coração dele do que a bondade que caracteriza um ministro de Cristo. Ou seja, apesar do que as pessoas fazem conosco, nós precisamos ser mansos e prover aquilo de bondade, benignidade. Então Paulo, ele destaca isso. O que estava no coração dele era bondade,
que caracteriza o ministro de Cristo Jesus, do qual Cristo nos deu um exemplo. Cristo nos deu um exemplo de benignidade, de bondade, de mansidão. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 29 e versículo 30. Mateus capítulo 11, versículo 29 e versículo 30. O que Jesus ele nos ensina nesses versos? Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o próprio Jesus ele nos ensina como sermos pessoas mansas, gentis, amorosas. Então, Paulo destaca nesse primeiro versículo que em todo tempo sejamos mansos, humildes, gentis, amáveis, seja em nossos lares, seja dentro do trabalho, ou seja na universidade, ou seja na escola, aonde nós estivermos inseridos. Aonde você estiver inserido, seja manso, humilde, gentil e amável. As pessoas elas estão vendo os nossos comportamentos. E como servos de Cristo, devemos aprender com Jesus. Seja manso. Então, o primeiro ponto que eu destaco nesta manhã para você, em todo tempo, seja manso, humilde, gentil e amável. E o texto continua. Paulo então continua. Olha para a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 2. Paulo continua. Sim. Paulo então continua. No versículo 1 ainda. Eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Ou seja, Paulo repete aqui a acusação que recebeu dos falsos apóstolos, que ele sofreu daqueles falsos profetas. Mas Paulo, ele ouve, mas não faz nenhuma concordância. Então ele continua dizendo, versículo 2, sim, eu vos rogo. Paulo aqui está completando o que estava faltando na sentença anterior. De modo que a exortação de Paulo aos seus inimigos vem de forma geral. Como? Mostrai-vos amáveis para comigo. Paulo está falando com os falsos profetas, com os falsos apóstolos. Paulo então diz da seguinte expressão: mostrai-vos amáveis para comigo, para que eu não venha a ser ainda mais severo com vocês. Paulo prossegue dizendo que os coríntios, eles estavam equivocados quanto à pessoa de Paulo. Os coríntios, eles não sabiam como era Paulo, quem era Paulo na sua essência, quem era Paulo dentro dele próprio, no mais íntimo dele. Os coríntios estavam vendo apenas o externo de Paulo. E então o texto continua falando. Sim, e eu vos rogo, versículo 2, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza, com que penso devo tratar alguns. Ou seja, olha que interessante, pessoal. Paulo ele então disse que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza, com que penso devo tratar alguns. É louvável a moderação de Paulo na sua afirmação. Mas o rigor, ou seja, mas a firmeza, ela precisa ser exercida em algumas situações. Fazer qualquer outra coisa não seria mansidão, e sim covardia. Ou seja, tem momentos na nossa vida que nós precisamos tratar as pessoas de forma mansa.
de forma carinhosa, amorosa. Mas, em outras situações também, nós precisamos ter firmeza no falar. Não é sempre de forma mansa. As pessoas que sejam os nossos irmãos em Cristo Jesus, ou sejam pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça do Senhor, nós precisamos tratar eles ou elas de forma mansa, mas também com firmeza. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E Paulo diz que nos julgam, as pessoas que nos julgam, como se andássemos à disposição do mundo proceder. No final do versículo 2, as pessoas nos julgam como se andássemos em disposições de mudando proceder. Paulo se queixa da irracionalidade daqueles que só viam a sua carne, a sua aparência externa. Paulo aqui ele está ministrando para aqueles falsos apóstolos que eles só viram a parte externa de Paulo. Então, não se preocupavam com o que escondia, com o que Paulo escondia de si. Quem era de fato Paulo? Não é isso que acontece hoje? Muitas pessoas nos olham e tiram conclusões precipitadas. Olha para o Jefferson, fala tão alto. Olha o comportamento dele. Ele não fica quieto um minuto. Ou seja, as pessoas começam a tirar conclusões precipitadas de nossas vidas. Não nos conhecem. Quem nós somos em nossa essência. É isso que está acontecendo com Paulo. Falsos profetas, falsos apóstolos julgaram Paulo pela aparência. Mas não sabiam quem era Paulo na sua essência, a intimidade dele com o Senhor. O apóstolo do Senhor. O homem que anunciava entre todas as povos e nações. Da mesma maneira que Paulo destaca que em todo tempo sejamos mansos, Paulo também enfatiza que tenhamos firmeza no nosso falar, firmeza no nosso agir, firmeza em Cristo Jesus. E que firmeza é essa? Essa firmeza é no testemunhar de Cristo às pessoas. Muitas vezes só falamos de forma mansa com as pessoas, mas também temos que ter firmeza, temos que ter pulso, encarar para falar de Jesus para os outros. Muitas vezes nós nos acomodamos, ficamos em nossas casas apenas. Não estou falando nesse momento, que é importantíssimo agora. É de fundamental importância, é vital você ficar em casa. Mas não significa que você em casa, você não pode testemunhar de Jesus. Você pode testemunhar de Jesus para os seus da sua casa. Você pode testemunhar de Jesus para os seus amigos, ligando para eles, mandando uma mensagem no WhatsApp, mandando uma mensagem no Instagram, fazendo uma live com seus amigos, mostrando Jesus para as pessoas que necessitam nesse momento. Ou você pode, para os próprios cristãos, para a nossa própria UMP, fortalecer a fé uns dos outros. Ou seja, precisamos ser mansos, mas temos que ter firmeza, pulso, ousadia na palavra de Deus, firme em Cristo Jesus, para tratar, abençoar, ajudar uns aos outros em Cristo. Então, Paulo aqui, ele continua falando no testemunhar de Cristo às pessoas. Temos pulso e certeza da nossa fé. Muitas vezes nós somos confrontados pela nossa fé e nós ficamos com medo, desencorajamos, desanimamos. Mas não, Paulo está falando que tenhamos ousadia, firmeza. Não se deixe levar pela insegurança. Quando você for confrontado pela fé em Cristo Jesus, tenha firmeza naquilo que você acredita, naquilo que o Espírito Santo coloca em seu coração, naquilo que você vive, aquilo que você experimentou, aquilo que o Senhor Jesus te alcançou com graça e misericórdia. Compartilhe isso. Tantas pessoas estão precisando agora, nesse momento, de uma palavra de consolo, de ânimo, mas também de firmeza na fé.
Então que você seja manso, mas que você venha a ser também homem e mulher firme em Cristo Jesus. Assim sejamos jovens, mansos e firmes, ao testemunharmos de Jesus para os nossos amigos ou para quem quer que seja. Glorifique a Deus por meio da sua vida. E o texto continua, versículo 3. O nosso segundo ponto nesta manhã é que em todo tempo o Senhor está conosco. O primeiro ponto é, em todo tempo, sejamos mansos e firmes em Cristo. O segundo ponto é, em todo tempo, o Senhor está conosco. O Senhor está com você. Olha para a sua Bíblia, versículo 3 nesse momento. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 3. No versículo 3, Paulo diz: porque, embora andando na carne. Olha o que Paulo diz. Aqui, andar na carne significa viver no mundo. Mas isso não impedia que o Espírito Santo agisse maravilhosamente na fraqueza de Paulo. Ou seja, nós somos carne. Você é carne. Nós só teremos nossos corpos glorificados quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vinda e resgatar os seus filhos. Mas no momento somos carne, somos pecador, precisamos do Senhor, somos limitados, carecemos da glória de Deus, falhamos, erramos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque, embora andando na carne, ou seja, andando neste mundo que nós estamos inseridos, isso não impede que o poder do Espírito Santo agisse maravilhosamente na fraqueza de Paulo. E Paulo então continua, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que Paulo está falando a respeito disso? Embora na carne, não militamos segundo a carne. O que Paulo diz acerca disso significa que aplica não só na vida de Paulo, mas aplica na minha vida, aplica na sua vida. O que Paulo diz acerca de si mesmo aplica-se a todos os servos de Cristo Jesus. Todos os servos de Cristo Jesus contêm um tesouro em seus vasos terrenos que não impede de estarem fracos. Mesmo assim, o poder de Deus resplandece na vida dos seus filhos. Mais uma vez, o poder de Deus, mesmo fracos, limitados que somos, o poder de Deus resplandece na vida dos seus filhos. Porque não é por mim, não é por você, não é por nós, mas é a graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora estejamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Embora vivendo nesse mundo, o poder do Espírito Santo age em nossas vidas, age na sua vida de forma graciosa e amorosa. Paulo destaca que nesta vida, embora andemos neste mundo, caído pelo pecado, manchado pelo pecado, não estamos sozinhos. Você não está sozinho. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. O Espírito Santo age na sua vida. O Espírito Santo age em nós, usando-nos com graça e misericórdia. A fim de quê? A fim de alcançar outros jovens para a glória de Deus. Porque os méritos não são seus. Os méritos não é meu, não é nosso. Os méritos são de Cristo Jesus, que nos alcança de graça e misericórdia. Mas nós temos um privilégio. Nós temos o privilégio de sermos usados no reino de Deus, unicamente para a sua honra e para a sua glória. Olha que privilégio você tem. Olha que privilégio o Senhor te dá, por meio dos seus estudos, por meio do seu curso,
por meio do seu trabalho ou em sua casa. O Espírito Santo de Deus age em nós, independente de nós. Isso é graça. Ou seja, mesmo vivendo nesse mundo, embora andando nesse mundo com os nossos corpos, nessa carne, o Espírito Santo age em nós com graça e misericórdia, visando unicamente a glória dele. Mas o Espírito Santo age em nós com qual propósito? Para que nós possamos glorificar o nome de Deus. Para que nós possamos ter o privilégio de não só ouvir do Evangelho, não só viver Jesus, mas ouvir sobre Jesus, viver Jesus e compartilhar Jesus para outros jovens que necessitam, para outros adultos, para outras crianças, para outros idosos. Que você compartilhe Jesus, mas saiba do seguinte, que em todo tempo o Senhor está com você. Você não está só, o Senhor está com você. E o texto vai continuando falando, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então o texto aqui deixa claro para cada um de nós, porque as armas de nossa milícia, a quem lutamos, não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele se gloria. Ele se gloria porque ele está equipado em Cristo Jesus, com as armas espirituais. O servo de Deus ele deve aprender a pensar no Evangelho como algo que acende a ira de Satanás. Portanto, ele não tem nada mais a fazer, senão armar-se para a luta toda vez que percebe uma chance de levar o Evangelho adiante. Vou repetir mais uma vez. O servo de Cristo Jesus, ele precisa estar o tempo todo de prontidão, armado, pronto para a luta, a fim de que ele possa perceber uma chance de levar o Evangelho de Cristo Jesus adiante. As boas novas de Jesus, as pessoas perdidas que estão precisando de uma palavra, as pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus. Então que possamos levar, mas que acima de tudo que você possa perceber que as armas que você tem são espirituais. As armas que você tem são espirituais em Cristo Jesus, a fim de que você perceba, que você lute o Evangelho de Jesus e então viva na dependência do Senhor. Viver na dependência do Senhor significa vivermos uma vida de oração. Vivemos uma vida de entrega. A nossa igreja, essa semana que passou, ficamos todos os 5 dias orando. Cada dia um ministério. Precisamos orar. Precisamos colocar a nossa mente em Cristo Jesus. Precisamos nos ajoelhar. Precisamos nos entregar diante do Senhor. Isso é viver uma vida na dependência de Deus, compreendendo que as nossas armas são espirituais, a fim de que, quando tivermos uma chance de anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus, possamos anunciar, mas possamos anunciar com toda a autoridade em Cristo Jesus. E essa autoridade vem do próprio Senhor para cada um de nós, que possamos falar com ousadia, intrepidez. Então o apóstolo Paulo ele diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, as nossas armas são espirituais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O termo fortaleza, ele quer dizer todas as coisas altivas contra Deus. Altivez é qualquer tipo de glória, é qualquer poder mundano. Não há razão para o servo de Cristo
tremer a oposição levantada contra ele. O servo de Cristo não tem o que temer. Por que ele não tem o que temer? Porque ele não está só. O servo de Jesus, ele não está só, não tem para que temer. O servo do Senhor Jesus, ele sabe que ele não está só. É o Senhor quem luta por cada um de nós. Então não há razão para temer. E o exemplo aqui são sofismas. Sofismas são raciocínios ou falácias. Quer defender algo falso, confundir o contraditor. O servo de Cristo aqui ele é mantido, preservado e protegido em meio às lutas. Ou seja, em meio às lutas, nós somos preservados, nós somos protegidos, porque nós temos Javé. Javé significa o Senhor, o Deus pactual. O Senhor ele fez um pacto com os seus filhos. E esse pacto é um pacto de amor, de cuidado, de zelo, de providência. E é isso que o texto está falando aqui. É uma proteção. Nós não precisamos tremer ou temer as fortalezas. Nós não precisamos temer qualquer altivez que se levanta no mundo, porque nós temos o Senhor Jesus que luta por nós. Deus luta por nós. O servo de Cristo é mantido preservado, protegido em minhas lutas, pois é o Senhor quem luta em nosso favor. Paulo destaca neste versículo 4 e no versículo 3 que em todo tempo nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele luta por nós. E as nossas armas aqui não são carnais. As nossas armas são espirituais. Não pelo nosso braço. Porque pelo nosso braço nós não conseguimos fazer nada, irmãos. Nós não conseguimos fazer nada, pessoal. Nós não conseguimos ver um palmo na nossa frente. Nós não conseguimos saber o que vai acontecer amanhã, plena segunda-feira. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que não é pelo nosso braço. É pelo poder de Deus que opera em seu povo, opera na sua vida. Ele te dá a ousadia, a intrepidez e a agir, para que você possa testemunhar de Jesus. Então as nossas armas são espirituais. Não pelo nosso braço, mas pela atuação do poder de Deus em todos os momentos, nos ajudando contra qualquer inimigo que se levante contra o povo de Deus. Ou seja, jovem, saiba que você não está só. Você não está só, moça. Você não está só, rapaz. O Senhor está com você. O Senhor, ele luta por você. E você tem armas. E essas armas são armas espirituais na ação do poder de Deus para a glória dele. Então não tema quando você for confrontado com a sua fé, seja na sua casa, ou no seu trabalho, ou dentro da universidade. Não tema. Vá adiante. Fale de Jesus, mesmo que você fique tremendo, mesmo que às vezes falte palavras. Ore naquele momento. O Espírito Santo do Senhor coloca lá palavras na sua boca e você testemunhará a sua fé em meio ao seu mundo acadêmico, em meio à ciência. Os últimos 2 versos, versículo 5 e versículo 6, nos ensina também que em todo tempo olhemos para Cristo. Em todo tempo olhemos para Cristo e perdoemos os nossos inimigos. Então, o primeiro ponto é, em todo tempo, sejamos mansos e firmes em Cristo. Segundo ponto, em todo tempo, o Senhor está conosco. E o terceiro ponto, em todo tempo, olhemos para Cristo e perdoemos os nossos inimigos. O que está acontecendo com Paulo? Olha o versículo 5. Paulo, então, ele disse: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todas as vezes
que descansamos em nossas experiências e sábios os nossos olhos, nos mantemos distantes de Cristo. Todas as vezes que pensamos que somos alguém, nós nos distanciamos de Cristo. Todas as vezes que nós pensamos, eu posso, eu consigo, pela força do meu braço, pela minha experiência, eu consigo. Todas as vezes, quando nós colocamos o eu em primeiro lugar, nós nos distanciamos de Cristo. Desta maneira, devemos oferecer a Cristo a nossa mente vazia, para que Ele a encha. Devemos oferecer a nossa mente, o nosso conhecimento vazio diante do Senhor, a fim de que Ele encha. Observe a expressão que Paulo usa no versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha a expressão agora. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Equivale dizer que a mente humana ela precisa ser restringida. A única maneira da mente tornar cativa, ou seja, sujeita ao senhorio de Cristo, à obediência de Cristo, é só pela atuação de Deus. Não é pelo que você vem a fazer, mas é o Espírito Santo atuando na vida da pessoa. Nós precisamos compreender que quando nós sujeitamos a nossa mente em Cristo, é porque o Espírito Santo agiu com graça e misericórdia na vida daquela pessoa. Só é possível quando Deus alcança com graça e misericórdia, na direção do Espírito Santo, conduzindo o ser humano na total dependência dele. Então, quando alguém se sujeita a obedecer a Cristo, não é a pessoa própria, mas é o Espírito Santo que Deus que os alcança com graça e misericórdia, na direção do Espírito Santo. E então a pessoa se sujeita. Então a pessoa coloca sua mente cativa, todo pensamento, a obedecer a Cristo Jesus. Paulo destaca que em todo tempo olhemos para Cristo. Toda altivez ou poder mundano que se levante contra Deus deve sujeitar-se ao senhorio de Cristo. Para que a mente humana compreenda essa sujeição só pela atuação de Deus. Para que possamos compreender essa sujeição, essa submissão, a obediência a Cristo, é só a atuação de Deus na vida da pessoa, na vida do jovem. Olhe para o versículo 6. Versículo 6 então diz: e estando prontos para punir toda desobediência. Paulo diz que ele foi investido de poder de Deus. Não só para preparar discípulos, não só para falar de Jesus, a obediência de Cristo, mas também ele foi instruído, investido de poder para vingar os seus inimigos. Mas Paulo está falando que tem as mãos à vingança contra todos os desobedientes. Mas o texto continua, versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo declara que seu dever para com aqueles inimigos, para com aquelas pessoas que o julgaram, para com aqueles falsos apóstolos, como é que deve ser o proceder de Paulo para com essas pessoas? Como é que deve ser o nosso proceder quando pessoas nos caluniam? Ou quando pessoas levantam contra nós? Qual deve ser o proceder? Paulo declara que o seu dever para com os inimigos é diferente. É de levar aquelas pessoas a Cristo Jesus. Este é o propósito do Evangelho. Este é o objetivo da boa notícia de Cristo. Nós devemos conduzir os ouvintes a Cristo, dirigi-los com amor. Além disso, porque Cristo deixou-nos mandamento de perdoar uns aos outros. Então, ministremos o Evangelho de Cristo aos perdidos e perdoemos suas ações para conosco. Olha que maravilhoso, irmão. Olha que maravilhoso. Paulo ele foi acusado
Paulo, falsos apóstolos levantaram contra ele, e Paulo, com a autoridade de Cristo Jesus, ele se defende. Mas como é que Paulo ele se defende contra aqueles inimigos? Ele se defende a fim de levar aqueles inimigos à pessoa de Cristo, a fim de levar aqueles inimigos ao Evangelho, às boas novas de Jesus, a fim de que aqueles inimigos eles possam perceber que não é o externo, mas é o interior. Como é que está o meu coração? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração, jovem? O que é que você tem pensado? Como é que está a sua mente? Nós precisamos diariamente colocar a nossa mente sujeita a Cristo, cativo à obediência de Cristo. É isso que esses 6 versos nos ministra. Ó, que em todo tempo sejamos mansos, firmes em Cristo. Em todo tempo, o Senhor ele está conosco. Podemos enfrentar qualquer coisa. Podemos enfrentar a calúnia, mas podemos enfrentar também testemunhar Jesus em qualquer lugar. E em todo tempo, nós precisamos compreender que é o Senhor, é Cristo, é olharmos para Cristo, é perdoarmos os nossos inimigos. Em todo tempo, olhemos para Cristo, perdoemos os nossos inimigos. Quando nós observamos o capítulo 5 do livro, nós vimos que alguns cristãos aceitaram a dicotomia, a separação de fé no contexto da moral. Hoje, nós vamos observar agora, nessa parte mais prática, que os cristãos aceitam também a dicotomia no mundo acadêmico. Existem pessoas que falam que não existe relação entre a fé e a ciência. Isso é a dicotomia no mundo acadêmico. Demonstremos para essas pessoas o que acabamos de ouvir na palavra de Deus. Demonstremos Jesus. Sejamos mansos para essas pessoas. Sejamos firmes em Cristo Jesus. Que o Senhor, Ele está conosco em qualquer situação, a fim de que possamos testemunhar de Jesus, tanto dentro da universidade quanto fora da universidade, tanto no meio acadêmico quanto fora do meio acadêmico, e por fim que olhemos a Cristo em todo o tempo, olhemos para Jesus e perdoemos aquele que nos aflige, aquele que os nossos inimigos. Então, alguns cristãos, olhem para a dicotomia no mundo acadêmico. Alguns cristãos conseguem ser profissionais no laboratório, seja no laboratório de química, seja no laboratório da computação, seja no laboratório da biologia ou na sala de aula. Alguns cristãos conseguem ser profissionais no laboratório. E cristãos conseguem em casa e na igreja, sem que haja uma relação em ambos os espaços. Essa dicotomia de ser cristão no laboratório e ser cristão em casa, essa dicotomia, essa separação de valores leva a aceitar, por exemplo, a autoridade do pastor na escola bíblica dominical. Mas, como acadêmico, dá ouvidos à autoridade lá na universidade, sem o devido filtro da palavra de Deus. Vocês conseguiram perceber a diferença? Essa dicotomia de valores leva a aceitar a autoridade do pastor na escola bíblica dominical, mas como acadêmicos, dá ouvido lá dentro da universidade a qualquer coisa, sem passar o filtro da palavra de Deus. E essa separação requer correção na forma de compreender a relação entre fé e a ciência. E nós vamos partir para esse baseamento em cima de algumas observações de Abraham Kuyper. Quem foi Abraham Kuyper? Abraham Kuyper foi um jornalista e também foi um teólogo holandês. Em sua palestra conferida quanto ao título Calvinismo e Ciência,
foi publicada essa palestra em seu livro chamado Calvinismo. Então, o reverendo Heber Campos Júnior, ele desenvolve esse tema cosmovisão e ciência baseado no livro de Abraham Kuyper, em que alguns pensadores reformados expandiram as ideias de Kuyper. Vamos ver 3 pontos quanto ao livro. O primeiro ponto que o livro fala é contra a falsa polaridade, ou seja, essa separação, que alguns cristãos pensam que existe a separação. O Jefferson dentro da universidade é professor. O Jefferson na igreja, ele é pastor. Nós precisamos compreender que o Jefferson, em todo lugar, ele é servo de Jesus. O Jefferson, em qualquer lugar, seja dentro da universidade, aconselhando alunos, orientando alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, Jesus está inserido na conversa. Jesus, eles têm que estar ali. Jesus tem que estar em todo lugar, não só na igreja. Não pode haver essa dicotomia de valores. Então, eu tenho o costume, dentro das reuniões, em todo o tempo, falar assim: glória a Deus, que você conseguiu andar mais um passo. Ou seja, toda segunda-feira nós fazemos reuniões no laboratório. E então eu falo: glória a Deus, que bom que você conseguiu. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus tem que estar inserido em toda a nossa conversa. Não só dentro da igreja, mas também dentro da universidade. E é isso que fala o meu ponto aqui, essa falsa polaridade, essa separação e distinção. Kuyper esclarece dizendo que o calvinismo encontrou uma solução para o inevitável conflito científico. Kuyper explica que o conflito científico é entre cosmovisões, não é entre fé e a ciência. Então, o conflito existente, Kuyper entende que é entre as cosmovisões e não entre a fé e a ciência. Ele percebeu que cientistas de diferentes cosmovisões poderiam pesar objetos, examinar arquivos, decifrar idiomas antigos, chegando aos mesmos resultados. No entanto, ele sabia que as suas atividades seguem em direções opostas. Por que as atividades daqueles cientistas seguem em direções opostas? Porque eles possuem pontos de partida diferentes. Então nós precisamos compreender que aqui a luta não é entre fé e a ciência, mas é qual é a minha cosmovisão, qual é o meu ponto de partida. A proposta, por exemplo, evolucionista de Darwin, que parecia uma teoria sobre biologia, acabou tornando uma cosmovisão naturalista, como reação da secularização, onde muitos evangélicos se isolaram no mundo, nos seus institutos bíblicos, e com o resultado desse isolamento, desse momento, surgiu o movimento criacionista. Surgiu esse movimento criacionista por Henry Morris, que considerava a Escritura, ou seja, que considerava a Palavra de Deus como um livro de ciência do qual poderia extrair observações científicas tão preciosas quanto, por exemplo, os papers, que a gente chama hoje, quanto, por exemplo, artigos, periódicos científicos do século XX. Ou seja, Henry Morris ele identificou que, por meio da atuação do Senhor na sua vida, claro, que a Bíblia, a Escritura Sagrada, é um livro de ciências do qual nós podemos extrair observações científicas tão preciosas do que próprios artigos e periódicos que nós ouvimos hoje. Para Morris, ele esperava que a Bíblia ela provesse uma linguagem científica com a forma de afirmar a sua divindade, a sua veracidade. Então, o que acontece? Vamos continuar aqui. O que está acontecendo? A percepção agora de Kuyper, ela demorou para que os evangélicos pudessem compreender. Desabrochou em 1990 a proposta do design inteligente, que debateu fundamentos científicos antes do que os fatos científicos. Enquanto o criacionista debatia com o darwinista no âmbito dos fatos,
acontecimentos, registros fósseis, mutações, o design inteligente, ele compreendeu que as evidências eram lidas numa interpretação de mundo, ou seja, numa cosmovisão. A maneira de enxergar o mundo. Foi isso a proposta do design inteligente. A percepção de cosmovisões guiando a ciência, ela não é admitida pelos cientistas naturalistas, que desprezam o design inteligente, como chamando de criacionismo mascarado. John Lennox é um acadêmico, um matemático, cristão. Ele ficou conhecido pelos seus debates com Richard Dawkins. Esse Richard, ele é um ateu declarado, crítico ao criacionismo e crítico também ao design inteligente. E John Lennox, após esses debates com Richard, ele relata na atualidade a mesma ideia de Abraham Kuyper, de que o conflito não é entre ciência e religião. O conflito não é entre fé e academia, não é entre fé e o academicismo, mas o conflito é entre cosmovisões. A maneira de enxergar o mundo, as cosmovisões, naturalismo ou o teísmo, a crença num Deus único e verdadeiro. Então, qual é a cosmovisão fiel, né? Qual a cosmovisão é mais fiel às descobertas científicas? Em uma palestra de John Lennox na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2009, ele apresentou algumas razões para crermos na superioridade da cosmovisão teísta. Vamos ver algumas dessas razões. A primeira razão que John Lennox ele demonstra a compreensão de processos científicos não descarta a necessidade de um agente por trás desses processos. Vou repetir. A compreensão de processos científicos não descarta a necessidade de um agente por trás desses processos. Ou seja, o fato de que você entende o mecanismo não explica que não exista alguém que o projetou. Por exemplo, entender o processo de combustão de um carro. Você entendeu como é que é o processo de uma combustão de um carro. Não elimina a existência de Henry Ford, por exemplo, que projetou o carro. Embora a ciência tenha capacidade de explicar o funcionamento das coisas, como, a ciência nunca consegue explicar o propósito das coisas, o porquê, somente Deus. Então nós observamos aqui o primeiro ponto, que a compreensão de processo científico não descarta a necessidade de um agente por trás desse processo. E esse agente aqui é a pessoa de Deus. Segunda razão de John Lennox. A segunda razão é que a vida ela depende de um universo que sintonia fina para que ele continue a existir. A vida depende de um universo com sintonia fina para que ela continue a existir. Isso significa que se várias leis científicas, por exemplo, o princípio da flutuabilidade, da termodinâmica, do movimento de Newton, da gravitação universal, todos esses movimentos, todas essas leis científicas, se elas não estivessem todas no seu devido lugar, a vida ela não existiria. Para que toda vida biológica permaneça existindo, o universo ele precisa estar precisamente regulado, sintonizado, sincronizado. Até os cientistas ateus, eles reconhecem a dificuldade. Como é que o universo, com todos esses aspectos e complexidade, ele é explicado por um mero acaso? Ou seja, na própria consciência desses ateus, eles têm dificuldade em reconhecer, foi um acaso, foi um Big Bang, né? Então, o segundo ponto aqui, a segunda razão é que a vida depende de um universo com sintonia, sincronismo, para que ele continue
a existir. A terceira razão de John Lennox aqui é a existência de informação em todo ser vivo. Informação pressupõe inteligência. As leis, elas não criam informações. Observe a quantidade de informação, por exemplo, contida no código genético. A mais longa palavra em qualquer idioma. O código genético, ele forma os modelos hereditários dos seres vivos. É nele que está toda a informação que rege a sequência de aminoácidos codificada pelo encadeamento de nucleotídeos. Irmãos, bênção do Senhor. Assim, essa presença de informação na matéria pressupõe inteligência. Então, terceira razão aqui, a existência de informação em todo ser vivo. Observe, por exemplo, o código genético, a mais longa palavra em qualquer idioma. Então, essas três razões apresentadas por John Lennox, ele se baseia, ele fundamenta que a cosmovisão mais adequada, a descoberta científica, é a cosmovisão teísta. A crença no único Deus, do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E Abraham Kuyper já dizia que calvinismo encorajou o amor pela pesquisa, pela ciência, pela pesquisa científica, pelo academicismo. Assim, estudar a criação é muito valiosa, pois honra e louva o Criador. Estudar a criação, você ser um pesquisador, você estudar, você se dedicar nos seus estudos, é muito valioso, pois honra e louva ao Criador, o único Deus, vivo e verdadeiro. Kuyper diz que o calvinismo, com sua doutrina de decretos de Deus, constituiu que o universo não é o resultado do acaso, mas obedece à lei e à ordem. O propósito de Deus está baseado na soberania do Senhor, na sabedoria infinita, comprovada pela onipotência. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o Senhor, ele tem propósito em todas as coisas. A soberania de Deus, todos os aspectos do decreto de Deus. O Senhor, ele não é pego de surpresa, o Senhor sabe todas as coisas. Então nós precisamos compreender que tudo isso tem uma ordem. Isso é soberania do Senhor. Então os cientistas cristãos, eles podem ajudar com o seu referencial teórico. Sim, glória a Deus. Você pode estudar, continuar estudando e ajudar com o seu referencial teórico quanto à ciência. Entretanto, como cristãos, podemos aplicar a cosmovisão cristã, ou seja, a maneira de perceber o mundo baseado nas Escrituras, de tal forma que direcionemos as pessoas, ainda que não sejamos especialistas científicos. O papel da cosmovisão é que a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo, funcione como um guia que direciona a vida, tendo a palavra como direcionamento para as nossas vidas. Ou seja, a palavra de Deus é que norteia a nossa vida, nos dá sentido de vida, direciona o nosso caminhar. É a palavra, a Escritura Sagrada. O segundo ponto que o livro aborda é sobre os limites e os propósitos da ciência. Tem um livro que fala sobre isso, que é este livro aqui. Este livro aqui são dos autores Walsh e Middleton. Em seu livro A Visão Transformadora, Moldando uma Cosmovisão Cristã. Então, nesse livro, os autores Middleton, como título A Visão Transformadora, Moldando uma Cosmovisão Cristã, eles descrevem um problema, que é o cientificismo. O que é o cientificismo? É a crença no pensamento racional como autônomo e absoluto da sua descoberta. Ou seja, o cientificismo
coloca a ciência no patamar de autoridade inquestionável. Por exemplo, quando a gente escuta algo como as pesquisas indicam que vai chover 365 dias. Não é porque as pesquisas falam o que vai acontecer. É como se a discussão estivesse encerrada ali, após essa resposta inquestionavelmente verdadeira da ciência. Não sei se você já percebeu ou já aconteceu com você. Eu estava, por exemplo, em uma visita técnica no Pará, e então, após um tempo, vai chover a tarde inteira na cidade onde eu estava no Pará. Não caiu uma água. Não é porque a previsão indica que vai acontecer. Assim, nós precisamos entender que é o Senhor, é a atuação do Senhor, é a soberania de Deus, é o cuidado de Deus, é nas nossas necessidades, nosso cuidado, que o Senhor continua a operar nas nossas vidas. Então, impedindo a perspectiva, por exemplo, cristã, de adentrar ao academicismo. Quando a gente ouve essas afirmações, as pesquisas indicam que vai acontecer isso. Ou seja, está impedindo perspectivas cristãs adentrar no academicismo, na academia. Então, em face de todo esse debate do cristianismo ter levantado contra o darwinismo naturalista, precisamos reconhecer limites da ciência. Qual é o limite da ciência? Quanto às origens da natureza. Cremos que a ciência é limitada para responder algumas perguntas. Por exemplo, como tudo começou? A ciência não consegue responder isso. A ciência procura descobrir leis da natureza, mas essas leis não explicam o universo, só o seu funcionamento. A ciência ela não pode provocar como as leis se formaram. Ela deveria se preocupar apenas com discussões do funcionamento das coisas, do que especular com o originário. Então, a cosmovisão cristã, ela aponta para o Criador, para Deus, ressaltando a sua beleza, preciosidade. Deus é o pré-requisito científico da prática científica. Deus fala por meio da palavra de Deus, chamada na teologia de revelação especial. A Escritura Sagrada é a revelação especial. Quanto Deus também fala na natureza criada por Ele. É chamada na teologia de revelação geral. Olha para a sua Bíblia, que maravilhoso, Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 ao versículo 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Que beleza quanto à criação do Senhor, que os céus proclamam a glória de Deus. Isso é a natureza do Senhor, isso é a criação do Senhor, isso é a revelação geral do Senhor. Mas necessitamos compreender também que a Escritura, necessitamos da Escritura Sagrada para entender melhor a criação. Ambas as revelações elas não são apresentadas com o mesmo nível. A Escritura Sagrada ela sempre ocupou a posição de autoridade para a prática cristã, de forma que a palavra de Deus é o filtro de todo conhecimento científico para cada um de nós. A palavra de Deus é a que norteia, é o nosso filtro, é a que nos dá foco e direção em nossas vidas. O terceiro ponto que o livro também destaca, além dos limites da ciência, o terceiro ponto do livro ele trata sobre o cristão e a academia. Como é que é ser cristão dentro da universidade? Então, diante dos desafios do mundo acadêmico, como a luta das cosmovisões na ciência, como cristãos, não devemos nos afastar no academicismo. Você é cristão, você tem que continuar sendo cristão. Não só na igreja, mas lá na universidade. Lá onde você está inserido na escola ou no trabalho. Temos que continuar a sermos cristãos em todo lugar. Especificamente na academia.
Esse é o contexto. A universidade ela está no coração da nossa cultura. É um lugar estratégico para se testemunhar de Jesus. E como cristãos, nós só trataremos, né, esperança se dermos testemunho de Cristo e contribuirmos com cultura, ou seja, os nossos estudos. Então nós precisamos compreender que a universidade é um lugar estratégico. E nós, como cristãos, precisamos continuar sendo cristão também dentro da universidade, em qualquer lugar. E nós, como cristãos, nós só traremos esperança àqueles jovens que não conhecem a Jesus se nós dermos testemunho de Jesus. Contribuirmos com a cultura, contribuirmos com nossos estudos. Então você, por exemplo, a partir do seu estudo, está estudando cálculo 1, o seu amigo não entendeu, você traz seu amigo para perto, vamos estar cálculo 1 junto. Ou vai estudar uma disciplina básica da administração, ou uma disciplina básica do direito. Em qualquer disciplina, você vai lá, senta com seu amigo não cristão, explica a ele o conteúdo, ou seja, você está testemunhando de Jesus, com o seu conhecimento, com os seus estudos. Então, compreenda que na universidade você é testemunho de Jesus. Por meio do Heaven, agora, esse movimento da nossa igreja, da nossa juventude, fale de Jesus dentro do Heaven. Seja usado por meio do Heaven. Levante sua mão, se coloque à disposição para ir na universidade, quando a universidade voltar ativa. Mas agora, por meio de vídeos, se coloque à disposição. Opa, eu quero dar um vídeo, eu quero compartilhar um testemunho, eu quero ler um texto bíblico, eu quero fortalecer a fé de outros jovens, eu também sou universitário. Você se coloca à disposição. Isso é dar testemunho de Jesus na universidade. A segunda razão que nós devemos também ser cristãos na academia é que Deus espera de você que expressemos o amor dele, inclusive com todo o nosso entendimento e com toda a nossa mente. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, você precisa amar a Deus com tudo que você tem, em todas as áreas da sua vida, com as suas pesquisas científicas, com o seu conhecimento dentro da universidade. Ame a Deus, ame Jesus, compartilhe de Jesus com as outras pessoas. Às vezes o estudante pensa que a sua vida espiritual no campus da universidade, em qualquer campus, agora eu sou cristão, eu tenho que estar o tempo todo dentro da universidade, envolvido em estudo bíblico, envolvido no evangelismo. Você pode estar envolvido, amém, glória a Deus. Mas você precisa também entender que o alvo da sua constante preocupação também deve ser também com sua parte estudantil. Faça iniciação científica, pesquise, estude. Façam as provas de forma adequada. A sua vida estudantil, ela deve ser tanto espiritual, com estudos bíblicos, com evangelismo, mas também de forma ali estudantil. É igual a do seu colega que não é cristão. Temos que quebrar essa dicotomia no academicismo e amar a Deus em todas as áreas. Não só no estudo bíblico, mas também fazendo uma prova adequada, pesquisando, se dedicando na pesquisa, no estudo, na academia. Eu vou dar uma palestra, você faça a palestra da melhor forma possível. Eu vou para o exterior apresentar um artigo científico. Você vai lá, Deus me ajuda, me usa para a tua glória, para que você possa falar de Jesus. Aconteceu comigo quando eu fui para o Canadá, julho do ano passado. Fiquei 15 dias numa cidade chamada Halifax. E então, dentro do próprio avião, testemunhei de Jesus, conversando com a aeromoça, pedindo um copo de suco, e eu falei para ela de Jesus, God bless, Deus abençoe, muito obrigado. Então a gente pode testemunhar de Jesus em qualquer lugar, não só no nosso contexto, onde está inserido dentro da nossa casa, mas em qualquer lugar da nossa vida, onde você for, testemunho de Jesus.
Testemunho de Jesus dentro da academia, por meio das suas pesquisas científicas também. Portanto, para a gente concluir essa aula, precisamos utilizar a nossa mente com exclusividade no Senhor. Todo o nosso pensamento deve ser sujeito à obediência de Cristo. O nosso texto base, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Muitos educadores cristãos falam da importância de integrar a nossa fé com o academicismo, que é saudável. Mas, por exemplo, esses autores aqui, reformados, Walsh e Middleton, afirmam que produzir academicismo de forma cristã é permitir de maneira consciente que a nossa fé dirija nossos estudos. Ou seja, a nossa fé cristã dirige nossos estudos. Para esses autores, ciência e fé, eles não andam paralelamente, mas a fé cristã, ela precede, ela acontece antes de todas as coisas e norteia a nossa vida na prática científica por meio da palavra de Deus. Então é essencial que aprendamos uns com os outros. Estudantes mais novos precisam aprender com estudantes mais velhos, bem como os estudantes mais experientes precisam aprender com os mais novos, estimularmos uns aos outros na cosmovisão cristã como filtro da prática científica. Teremos jovens mais doutos de conhecimento de seus contemporâneos, como fala Daniel capítulo 1. Não tanto porque nós agora vamos ter mais informações científicas, mas porque trazem a glória ao Criador por trás dessa bela criação. Então, que você continue sendo jovem, forte e fortalecido dentro da universidade também. Que você olhe para Jesus, que você testemunhe com os seus estudos, que você foque em estudos bíblicos e evangelismo na universidade, mas que também você se dedique nos seus estudos, na sua pesquisa científica, com artigos científicos, com palestras científicas, que você dê o seu máximo, o seu melhor, para que os não cristãos ele observem o seu caminhar, o seu testemunho. E ele fala, nossa, aquele jovem é diferente. Eu quero viver igual aquele jovem vive. E aí, então, você traz uma palavra de Deus, de Jesus, para aquele jovem. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe os seus estudos, fortaleça a sua caminhada. Eu vou orar por você nesse momento. Deus, muito obrigado por cada um desses jovens, Pai. Que o Senhor fortaleça cada um deles e que eles compreendam que dentro da academia, dentro do mundo acadêmico, dentro da universidade, eles devem ser os mesmos cristãos que são da igreja. Eles precisam também testemunhar de Jesus lá dentro. Não deve haver essa dicotomia, essa separação. O mesmo Jefferson que é na igreja deve ser o mesmo Jefferson dentro da universidade. Discípulo de Jesus, servo, obediente, sujeito à tua palavra. Que o Senhor continue a derramar graça, conhecimento na vida de cada jovem, para a tua honra, para a tua glória. Que os teus jovens possam cada vez mais estudarem, se aperfeiçoarem, mas que eles possam se aperfeiçoar com o filtro da palavra do Senhor e eles possam desfrutar e louvar ao Senhor com a sua criação. É esse o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém.